Vamos falar sobre o balanço da Polícia Federal sobre as ações em 2023 e 2024. O ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, fez uma coletiva hoje, coletiva de imprensa, junto com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre os números, de apreensões, enfim, o balanço do trabalho realizado no ano passado. E quem está com a gente aqui para comentar sobre essa coletiva é a Lara Alves, lá em Brasília, a nossa conexão com a capital federal. Ei, Lara, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Adriana. Boa noite para quem nos escuta aqui no ATN2. E aí a gente teve essa coletiva, Lara, hoje, com alguns números da Polícia Federal. Eu até separei agora uma sonorinha do Ricardo Lewandowski. Vamos acompanhar, porque a gente tem uma ideia do que vem por aí. Pelo menos ele deu uma dimensão da importância do trabalho da Polícia Federal, principalmente nos crimes de investigação, como, por exemplo, o crime relacionado à morte da vereadora Marielle Franco. Vamos acompanhar o que ele disse e aí a gente comenta. Pode ser, Lara? Vamos lá. Então vamos lá. Nos últimos tempos, a instituição tem se destacado por um elevado grau de profissionalismo, mesmo diante de situações extremamente desafiadoras. Em um contexto no qual muitos ainda flertam com o autoritarismo, a Polícia Federal tem sido um dos principais responsáveis pela preservação de nosso Estado democrático de direito, agindo sempre com imparcialidade e com estrito respeito à Constituição. Além disso, em 2024, a Polícia Federal também trouxe respostas importantes para casos que afligiam a sociedade brasileira. Dou como exemplo os assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. A elucidação desses crimes que por anos permaneceram impunes, deram à sociedade brasileira a confiança nesta importante instituição federal de combate à criminalidade. É isso, Lara. O que a gente viu foi o ministro Ricardo Lewandowski exaltando o trabalho da Polícia Federal. Mas qual que é a sua análise? O que você traz para a gente? Pois é, Adriana, importante a gente dizer que esse é o primeiro grande balanço da Polícia Federal desde que Ricardo Lewandowski assumiu o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele deu início à gestão dele em 1º de fevereiro do ano passado, com a transferência do então ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa Polícia Federal tem também um pouco do jeito do Ministério da Justiça de Ricardo Lewandowski. Um ponto bastante importante que foi citado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante a coletiva de mais cedo, foi esse braço, essa atuação da Polícia Federal contra as organizações criminosas. Esse foi um grande foco da PF no último ano, o que levou a um crescimento de 70% no prejuízo que foi causado pelo governo federal às organizações criminosas. Isso em apreensão de imóveis, carros, armas, joias, que foi tudo na ordem de 5,6 bilhões de reais. Mas um ponto bastante importante para a gente comentar é que esse balanço acabou ficando em segundo plano durante a coletiva. Primeiro, houve uma apresentação do ministro Ricardo Lewandowski, depois uma longa fala do Andrei Rodrigues e, em seguida, eles partiram para uma coletiva de imprensa. Primeiro, eu queria destacar esse trecho que você tocou para a gente da entrevista, da declaração do Ricardo Lewandowski, ele falando principalmente esse trecho sobre alguns ainda flertarem com o autoritarismo no Brasil. Esse foi um recado muito claro em relação à atuação da Polícia Federal, que ele fez questão de endossar que foi uma atuação sempre imparcial e voltada para a defesa do Estado Democrático de Direito. Por que eu gostaria de destacar isso aqui? Em outubro do ano passado, a Polícia Federal finalmente concluiu aquele inquérito sobre os atos do 8 de janeiro. Esse documento foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator
dessas ações. Menos de um mês depois, em novembro, a Polícia Federal indiciou 40 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros nomes bastante importantes, como, por exemplo, o de Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, e também de Anderson Torres, que foi secretário de Segurança durante a gestão de Bolsonaro e depois secretário de Segurança do Distrito Federal, justamente na época do 8 de janeiro. Então, acho que esse foi um ponto bastante importante. Esse inquérito também está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Então, acho que foi um recado do governo federal sobre como eles percebem a Polícia Federal e também uma forma de blindar a corporação de ataques. Outra parte bastante importante, isso já foi logo no momento da coletiva, o ministro foi questionado sobre a questão em Roraima. Importante a gente lembrar que o presidente norte-americano Donald Trump suspendeu pelo período de 90 dias o repasse de recursos à organização que atuava ali em Roraima na Operação Acolhida, aquela operação que recebe os migrantes venezuelanos e presta aquele primeiro atendimento. Um ponto bastante importante é que Lewandowski disse que não existe recursos, ainda não tem esses recursos definidos e que esses recursos são escassos. Mas ele garantiu que os ministérios do presidente Lula estão dialogando para tentar dar uma solução e garantir que esses recursos sejam enviados e esse atendimento continue sendo prestado à população venezuelana que atravessa para o Brasil. Um outro ponto, e aí voltando a tratar da questão dos migrantes agora brasileiros, ele voltou a dizer sobre a instalação daquele posto de acolhida que deve ser criado pelo governo federal nos próximos dias, no mais tardar nas próximas semanas, no aeroporto de Confins, para atender os deportados dos Estados Unidos. Ele ressaltou que houve uma conversa com o chanceler Mauro Vieira, que é o representante do Ministério das Relações Exteriores, e que Mauro Vieira esteve reunido com o governo norte-americano para fechar um novo acordo que garanta a dignidade da população brasileira que está sendo deportada dos Estados Unidos e evitar que cenas como as registradas na chegada do último voo voltem a se repetir. Muito bem. Lara Alves, a informação completa também lá em otempo.com.br, não é isso, Lara? Com todos os detalhes, com todos os detalhes também, não só dos bastidores, né, como também dos dados relacionados aí à operação da Polícia Federal, né, os trabalhos da Polícia Federal no ano passado, não é isso? Exatamente, Adriana, tudo completo em otempo.com.br. Então tá bom, querida. Obrigada, viu, por hoje. E a gente volta a se falar agora no YouTube, viu? Obrigada, Adriana. Estamos ansiosos aqui. Beijo, querida. Obrigadíssimo.